Tudo bem, pessoal? Vamos iniciar nossa aula sobre distribuição de probabilidade. Inicialmente temos o modelo de Bernoulli, que é um modelo que vai apresentar para nós o sucesso e o fracasso. Suponhamos a realização de um experimento epsilon, cujo resultado pode ser um sucesso, se acontecer o evento que nos interessa, ou um fracasso, o evento não se realiza. Então, a variável x ela pode ser 1 para o sucesso e 0 para o fracasso. Isto é uma variável dicotômica. A probabilidade do x igual a 0 é Q. A probabilidade do x igual a 1 é P. Então, a probabilidade de fracasso é Q e de sucesso é P. E aqui embaixo temos a fórmula da distribuição, a fórmula do modelo, que é P elevado a x multiplica Q elevado a 1 menos x. Temos aqui agora o quadro para obtermos a esperança e a variância. A esperança é a média em termos de probabilidade. Então, na primeira coluna temos o valor de x, segunda coluna as probabilidades, terceira coluna x multiplica a probabilidade de x, quarta coluna x ao quadrado multiplica a probabilidade de x. Então, de posse dessas colunas, a gente vai obter a esperança e a variância. Então, a esperança, a gente vai fazer como? A gente vai trabalhar até a terceira coluna. X que multiplica Q, ou seja, quando x for 0, multiplica o Q, vai dar 0. 1 que multiplica P é o próprio P. Somando 0 mais P, vamos ter P. Então, a esperança dessa variável é P. Para obtermos a variância, é necessário olharmos para a última coluna. Vamos ter lá 0 ao quadrado que multiplica P. Perdão, 0 ao quadrado que multiplica o Q. Isso vai dar 0. 1 ao quadrado que multiplica o P. Isso vai ser igual ao próprio P. Somando 0 mais P, vamos ter que a esperança do x quadrado é P também. Colocando na fórmula da variância, a esperança do x quadrado menos a esperança de x dada ao quadrado. Então vai ficar P menos P quadrado. Colocando evidência, depois a gente vai chegar à conclusão que a variância vai ser P vezes Q. O desvio padrão vai ser a raiz quadrada desse produto entre P e o Q. Modelo binomial. Consideremos N tentativas de um mesmo experimento aleatório. Cada tentativa admite apenas 2 resultados. Fracasso com probabilidade Q e sucesso com probabilidade P. P mais Q vai ser igual a 1. As probabilidades de sucesso e fracasso são as mesmas para cada tentativa. Ou seja, nesse caso aí, nós temos que considerar que são eventos independentes, como nós já estudamos lá. Não vai alterar essas probabilidades. Então, temos aqui, seja x número de sucessos de n tentativas independentes, a função de probabilidade é dada igual a probabilidade do x igual a k. Aí temos aqui um combinatório nkk, p elevado a k, que multiplica multiplica p elevado a n menos k. Se observarmos essa fórmula, ela é muito parecida com a de Bernoulli, exceto que não tem essa combinação, e lá a gente tem uma alusão. Então, fazendo um estudo assim mais aprofundado, uma análise mais profunda, a gente vê que é binomial, que no caso Bernoulli é um caso particular da binomial. Então temos a variável aleatória. E aqui aparece, se nós formos observar, aparece esse símbolo, esse tio entre o x e o b. Esse símbolo quer dizer se distribui, tem distribuição, certo? Então vamos lá.
A variável x tem distribuição binomial com parâmetros n e p. A notação é essa. Se eu quero dizer que tem distribuição binomial, vai ser o x, que é a variável. Esse tio aí significa tem distribuição ou se distribui binomialmente com o parâmetro np. No caso da esperança e variância, a esperança, no caso binomial, é n vezes p e a variância npq. Um exemplo. Seja x a variável aleatória introduzida sob a forma a considerá-la como um experimento de lançar uma moeda 3 vezes, onde a probabilidade de obter a face cara em um lançamento individual é 0,4. Então diz aí que já temos a probabilidade de obter a face cara. Este experimento é uma função de probabilidade binomial com os parâmetros n igual a 3 e p igual a 0,4. Aí ele pede aqui, portanto, a probabilidade de se obter uma ou duas ou três caras, respectivamente, nos lançamentos é dada por. Que seria, no caso, que a gente vai fazer depois aqui o cálculo. Mas antes de passar para o cálculo, vamos tentar compreender algo importante. Todas as questões que vierem tratar de binomial, elas terão os lançamentos, as ocorrências, tentativas. Então, isso vai ser igual ao n. Por exemplo, em uma prova tradicional, você faz 5 questões. Cada questão vale, por exemplo, 2 pontos. E você vai ter, no caso, n igual a 5. Se for de marcar, letra A, B, C e D, a probabilidade de você acertar a questão vai ser igual a 1/5, né? Então, é importante, quando forem fazer as questões de binomial, se ater às informações que o problema lhe der. Então, não vão querer fazer por fazer, com pressa, não adianta. Como eu falei anteriormente, probabilidade é raciocínio, é pensamento, não podemos fazer as coisas por impulso. Então, fazendo esse introito aí, vamos lá para a questão. Probabilidade do x igual a 1, ou seja, uma cara, vai ser o seguinte. Se existem 3 lançamentos, uma vai ser cara e 2 vão ser coroa. Uma coisa importante, não sei se perceberam, essa moeda aqui é dita uma moeda viciada, ou seja, não balanceada, porque a probabilidade de cara aqui é 0,4 e, consequentemente, de coroa 0,6. Era para ser 50% para cada um, se fosse uma moeda equilibrada, não viciada. Então, prosseguindo aqui. Para x igual a 1, uma cara, a gente vai fazer a combinação 3, 1 a 1, multiplicado por 0,4, ou seja, a probabilidade de cara elevado a 1, porque eu só quero que dê uma cara, multiplicado pelo seu complementar, que vai ser 0,6 elevado ao quadrado. Feito isso, a gente vai ter como resposta 0,432. Isso para o x igual a 1. Para x igual a 2, a gente vai ter combinação de 3, 2 a 2, 0,4 ao quadrado, porque vão ser 2 caras, e uma coroa. Vai ficar 0,6 apenas. Fazendo as continhas, a gente vai obter como resposta 0,288. E finalmente, para obtermos 3 caras, a gente vai ter 3, 3 a 3, 0,4 ao cubo, que multiplica 0,6 elevado a 0. Então, isso aí vai dar com o valor final, né, 0,064. Então, foram obtidas as probabilidades de 1, 2 ou 3 caras. A questão aqui da média e variância. Então, eram 3 lançamentos, então vai ficar 3 vezes a probabilidade de cara, vai ficar 3 vezes 0,4, 1,2. E a variância vai ficar 3, que multiplica 0,4, multiplica 0,6. Resposta final 0,72.
Modelo de Poisson ou de Poisson, que é um modelo interessante de se trabalhar. Consideremos a probabilidade de ocorrência de sucessos em determinado intervalo. A probabilidade de ocorrência de um sucesso no intervalo é proporcional ao intervalo. A probabilidade de margem de sucesso nesse intervalo é bastante pequena com relação à probabilidade de um sucesso. Por exemplo, automóveis que passam numa esquina. Poderemos, em determinado intervalo de tempo, anotar o número de carros que passaram. Porém, o número de carros que deixaram de passar pela esquina não poderá ser determinado. Então, como muitos até definem esse modelo como um modelo de eventos raros. Então, seja x número de sucessos no intervalo. Aí nós temos a probabilidade do x igual a k é igual ao exponencial, número de Euler ou número de Euler, elevado a menos lambda, vezes lambda elevado a k, por k fatorial. Nesse modelo, a esperança de x é igual à variância de x, que é o próprio lambda, que é a taxa de incremento. Aí temos esse exemplo. A emissão das partículas radioativas tem sido modelada através de uma distribuição de Poisson, com o valor do parâmetro dependendo da fonte utilizada. Suponha que o número de partículas alfa emitidas por minuto seja uma variável aleatória, seguindo o modelo de Poisson com o parâmetro 5. Esse 5 aqui é o lambda. Então, ele diz aqui que o lambda é 5. Isto é, a taxa média de ocorrência é de 5 emissões a cada minuto. Geralmente, quando vocês forem fazer as questões, se atentar para as informações dadas no enunciado. Porque muitas vezes o problema te dá essa informação, mas ele quer o dobro dessa taxa, a metade. Então tem que ter cuidado na hora de fazermos as continhas. Então, calcula-se a probabilidade de haver mais de 2 emissões em um minuto. Então, seja x o número de partículas alfas emitidas por minuto. Então, x tem distribuição de Poisson, aí entre parênteses, igual a 5, ou seja, o lambda aqui vai ser igual a 5. E uma coisa importante, como eu falei anteriormente, calcula-se a probabilidade de haver mais de 2 emissões em um minuto. Se viesse perguntando assim, calcule a probabilidade de haver mais de 2 emissões em 2 minutos, vai ter que fazer uma regra de 3 para obter esse lambda. Ou seja, se o lambda é 5 para 1 minuto, qual vai ser o lambda em 2 minutos? Qual vai ser a taxa? Então tem que fazer uma regra de 3 para não se complicar na hora porque você pode alegar que fez a conta correta, mas você interpretou errado. Então isso não é legal. Continuando aqui. Mais de 2 é 2, é 3, é 4, é 5, vai embora. Tu não sabes onde vai acabar isso. Então, a gente usa aqui o complementar. Então, se eu começo de 2 para cima, quem está abaixo de 2? O 0, o 1 e o 2. Porque aqui está só maior. Se fosse maior ou igual, o 2 não ia entrar na conta. Então, quando x for igual a 0, a gente vai ter como resposta o exponencial elevado a menos 5. Caso exponencial, aí por menos 5 elevado a exponencial. E depois, quando x for igual a 1, também, exponencial de menos 5. Vezes o 5. Mas, quando x for igual a 2, a gente vai ter todos esses elementos. Exponencial de menos 5, vezes 5 ao quadrado, por 2. Porque 2 fatorial é o próprio 2. E aqui acabou a estatística, começa a matemática. Aí vocês têm aqui os valores, tem que subtrair, vai dar, no caso, aproximadamente 0,75. É recomendável que se use calculadora científica, porque se for usar a calculadora do celular, pode dar problemas, podem incorrer em erros, isso não é legal. Então, façam certo, use a calculadora científica aí, para não perder ponto nas atividades. Agora, modelo normal de probabilidade. Esse aqui, quem está vendo agora essa questão aí do vírus e tal,
então a curva vai se achatar. Então, esse modelo aqui é um modelo muito utilizado para várias aplicações. Então, a gente vai ver depois aí a sua fórmula, ou seja, a sua forma, o seu gráfico. Se a gente for observar aqui, não é um modelo muito amigável ali. Inverso de sigma, raiz quadrada de 2, fica algo assim que a gente olha para uma função dessa e já vê de cara que vai ter problema para integrar, derivar, se for fazer as questões mais apuradas. Mas não se preocupe, que a gente vai trabalhar muito com a tabela normal. Então, temos aqui algumas características dela. Que a esperança de x é o próprio μ. A variância de x é o sigma 2. F de x tende a zero quando x tende a mais ou menos infinito. μ menos sigma e μ mais sigma são pontos de inflexão, quando ocorre a queda da função. X igual a μ é ponto de máximo de f de x e o valor máximo é inverso de sigma raiz quadrada de 2π. Outra coisa importante, que f é a sexta característica, que f de x é simétrica ao redor de x igual a μ. Então é importante termos essa ideia na mente, porque vai ter questões que a gente vai trabalhar, vai aparecer lá menos 2, menos 1,3, só que a tabela normal que vocês receberam, ela não apresenta valores negativos. Porque se é simétrico, imagina só, é simétrico. Então eu estou no ponto 0, vou caminhar para frente, eu vou caminhar até o 1. Eu vou ter lá a minha área. E se eu fizer uma coisa do ponto 0 até menos 1, teria a mesma área. Então por isso que a tabela que vocês receberam é uma tabela apenas para valores positivos, que também serve para valores negativos. E como é que eu falo, como é que eu escrevo isso aqui? Se x tem distribuição normal com média μ e variância sigma 2, escreve-se assim: x, o tiozinho, quer dizer, se distribui, esse n, normalmente, com os parâmetros μ e sigma 2. Uma coisa muito importante também, antes de passarmos para o próximo slide, essa questão da variância e desvio padrão. Quando você escreve a questão, você coloca lá, aqui nesse termo, após o μ, após a média, você tem que colocar a variância. Então, por exemplo, o problema de você é o seguinte: a média é tal e a variância é igual a 100. Coloca o 100 lá. Agora, se eu falar para você que o desvio padrão é igual a 10, então tem que fazer como? Aquela jogada do desvio padrão e variância. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se o desvio padrão é igual a 10, logo a variância vai ser igual a 100. Muitas vezes acontece isso. Os alunos erram bastante essa questão de variância e desvio padrão. E aqui nós temos, como eu falei para vocês, a fórmula aqui, perdão, temos aqui o gráfico, né? O gráfico normal. E antes de chegar no gráfico, temos aqui uns probleminhas. O primeiro problema para a integração de f de x, pois para o cálculo necessário desenvolvimento em séries. Então vai dar um problema, porque ele fazer isso na mão, esses cálculos vai ficar difícil. E o segundo problema seria a elaboração de uma tabela de probabilidades, pois f de x depende de dois parâmetros. Fato que acarretaria um grande trabalho para tabelar essas probabilidades, considerando-se várias combinações. Então imagina só, o μ para uma situação é 3 e o sigma 2 é 1. Mas o μ que eu tenho aqui é 0, então vai ficar muito complicado. Mas os problemas foram resolvidos a partir do momento que foi feita a mudança de variável. Fazendo a mudança de variável, a gente vai introduzir aqui a variável z, que seria o z padrão, o z normal padrão, reduzido, que vai ser o zx menos μ sigma. Esse z aí
pela essa fórmula x menos μ sigma é a padronização. Isso aqui vai ficar muito corriqueiro para vocês, pois todas as questões que vocês forem calcular de normal tem que padronizar. Então, esse z aí, x menos μ sigma, você padroniza, deixa em uma escala 0, 1. Como é que a gente pode compreender isso? Na física, quando você está metro por segundo e quer converter esse valor para quilômetro por hora, você usa aquele artifício do 3,6. O que ocorre lá? Muda a unidade, muda a escala, mas a essência permanece a mesma. Então, é a questão de conversão. Então, aqui foi feito isso. Mudou-se a variável para que todos os cálculos de normal padrão pudessem ser utilizados pela tabela que vocês receberam. Então, aqui diz que é fácil demonstrar, mas nosso curso não é um curso de matemática e estatística, então não vamos tratar desses assuntos. Mas dá para demonstrar que a média, quando você padroniza, a média vai ser 0 e a variância vai ser igual a 1. Tá? Como está colocado aqui, eu falei anteriormente. Aqui, se eu sair do centro, que o ponto de massa, ponto de equilíbrio, até 1, essa área aqui vai ser igual a 0,3413. E se eu sair do centro até menos 1, também vai ser 0,3413. Por quê? Porque é simétrico. E aqui temos um exemplo para tratarmos com vocês. Primeiro exemplo. Seja x normal, a média 100, variância 25. Se a variância é 25, lógico que o desvio padrão vai ser igual a 5. Então temos aí probabilidade na primeira do x está entre 100 e 106. Depois, letra B, eu coloquei 2 aqui, acabei errando. Na segunda, a probabilidade do x está entre 8 e 107. A terceira, x está entre 112 e 116. E a última, x maior que 108. Vamos lá, então. Considerando a primeira, que seria 1, mas eu coloquei letra A, mas vocês vão entender. Seja x normal com média μ igual a 100, variância 25, calcular a probabilidade do x está entre 100 e 106. Aí eu coloquei aí o gráfico. Eu quero saber esta área, entre 100 e 106. Para pegar aquela fórmula que nós tínhamos anteriormente e fazer a conta, vai dar um trabalhão. Então, a gente vai usar a tabela. Mas antes de usar a tabela, vamos padronizar. Como é que faz isso? Eu vou colocar aqui, vou colocar uma igualdade e repetir aqui. Eu vou introduzir a variável z entre x, 100 e 106. Vamos lá, então. 100 menos μ por sigma. Introduzir aí o z. Depois, x menos μ sigma. Porque isso tem letra, então ficou tudo letra. E depois, 106 menos μ sigma. Então, percebam que eu introduzi o termo z nas três partes da desigualdade e não houve alteração. Porque em todos eu subtrair e dividir pelo mesmo elemento. Subtrair por μ e dividir por sigma. Agora vamos substituir os elementos, os valores, né? Então o μ é 100. Então fica 100 menos μ, que é 100, e o sigma é 5, dividido por 5. X menos μ sigma é o z, que a gente viu anteriormente. 106 menos 100 por 5, isso vai ser igual a 1,20. Então 100 menos 100 por 5 é 0, e 106 menos 100 por 5 é 1,20. Então, nós temos aqui dois gráficos. Um gráfico em que a abscissa do primeiro é x e outro gráfico em que a abscissa vai ser igual a z. Então, percebam que vai ser a mesma área. O que mudou é que agora eu sei como resolver essa questão pela tabela. Se eu fosse fazer pelo primeiro gráfico, ia ter que fazer integração de 100, toda aquela função toda, ia dar um trabalhão. Mas com a tabela em mãos, dá para resolver. Então,
a segunda etapa é usar a tabela. Então, quando o meu Z é 0, a probabilidade é 0. Como é que a gente compreende essa tabela? Como é que a gente entende a tabela? A tabela ela vai ter colunas e linhas, mas o que importa é o que está na horizontal e vertical. Então, por exemplo, nesse caso aí, o 0, ele tem 3 elementos, 0, 0 e 0, que seria o ponto de origem aqui. Então, quando o Z for igual a 0, a sua probabilidade é 0. Então, os termos que estão dentro da tabela são as áreas, são as probabilidades. E os termos que estão na horizontal e vertical são as abscissas, como se fosse o nosso x, mas no caso aqui é z. Agora, 1,20. 1,20, eu até deixei marcado de vermelho aí, que vai ser igual a 0,3849. Por que é esse valor? Porque se a gente for observar 1,20, nós temos aqui na primeira coluna a parte inteira e a primeira decimal. Vamos lá, 1,20. Se é 1,20, o acréscimo lá em cima vai ser 0. Então, para 1,20, a minha área é 0,3849. Mas se fosse para nós, o cálculo fosse 1,22. Qual seria essa área? Qual seria essa probabilidade? É só caminhar para a direita. Então, 1,22 seria igual a 0,3888. Então, percebam que é muito importante olhar com calma a tabela para não pegar uma combinação errada. Senão, a resposta final vai estar incorreta. Muito bem. Então, a probabilidade do x estar entre 100 e 106 vai ser igual a 0,3849. Porque quando for chegar no ponto em que é 100, vai dar 0. Então, voltando aqui, né? Quando eu padronizei, o meu 100 passou a ser 0 e o meu 106 passou a ser 1,20. Então, mas a essência permanece, é a mesma. Na segunda questão, letra B, vamos lá. A probabilidade do x está entre 89 e 107. Então, como é que fica aí? Eu padronizo, eu ponho 89 menos 1000, 107 menos 1000, tudo dividido por sigma. Então ficou como? 89 menos 100 por 5 vai dar menos 2,20. 107 menos 100 por 5 deu 1,40. Então aqui, eu fiz um gráfico só, uma figura só. Temos quando a abscissa é x e quando a abscissa é z. Então, 89 quando é x. Quando padronizou, ficou menos 2,2. O 100 passou a ser 0. 107 agora é 1,40. Então, percebam que o valor 89, que equivale aqui na tabela Z como menos 2,20, está abaixo da média. E o valor 107, padronizou de 1,4, está acima da média. Se eu quero observar um valor, um está acima da média e o outro está abaixo da média, eu quero saber a área entre eles, é só somar. Vou somar essas áreas. Mas antes de somar as áreas, eu preciso calcular na tabela, ver quem são esses elementos. Então, quando z for igual a 1,40, a minha área vai ser... Faltou ajeitar aí, mas está errado. Mas o que está aqui marcado de vermelho está correto. Então, quando for 1,40 vai dar 0,4192. E quando for 2,2, a área vai dar 0,4861. Então, é importante que se observe
Isso para poder fazer a soma, porque como eu falei anteriormente, eu tenho um valor acima e um valor abaixo da média. Quando nós temos isso, a gente vai ter que fazer, no caso, a soma entre eles. Tá? Aí está dizendo que é 90,53, mas na verdade este valor aí vai ser igual... deixa eu verificar aqui. Acho que é isso mesmo. 92, 4861. É isso mesmo. Só tem o erro lá naquela tabela lá em cima, que está 04194, mas é 04192. Mas a tabela aqui não está, mas o desenho aqui, a figura está correta. Somou isso aí, nós temos a área de 0,9053. Então, muito importante que fiquem atentos aos elementos. Padronizou, vão na tabela e só faço substituir. Quando você tem um valor acima da média e outro abaixo, eu quero a probabilidade entre eles, eu vou somar. Tá? Na letra C temos a questão do x está entre 112 e 116. O primeiro passo que tem é padronizar. Quando você padroniza, faz todas as continhas corretamente, você vai encontrar que na métrica Z, tu tens 2,40 e 3,20. Ou seja, são os valores correspondentes a 112 e 116. Olhando com calma aqui a figura, a gente percebe que tanto o 112 como o 116 estão acima da média. Ainda há pouco, se eu tinha um valor abaixo e um valor acima da média, eu criar a área entre eles, eu somava. Agora, como eu tenho dois termos acima da média, eu quero a área entre eles, eu vou ter que subtrair. Então, gravem essa dica. Agora, olhando na tabela normal aqui, temos dois termos, 2,4 e 3,2. Quando o Z é 2,4, a minha área é 0,4918. E quando o Z é 3,2, a minha área é 0,4993. Eu falei anteriormente, os dois estão acima da média, eu quero entre eles a área, então só subtrair. A área maior, que é 3,20, menos a área menor, 2,40. Faz a subtração, obter a resposta de 0,075. Detalhe, outra coisa importante. Nesse exemplo aqui, os dois estão acima da média. Se eu tivesse os dois abaixo da média, também é o mesmo procedimento. Você ia pegar a maior área, menos a menor área, subtrair e dar a resposta. Último exemplo. Neste exemplo, ele quer a probabilidade do x maior que 108. Então, eu padronizo 108 menos média, que é 100, por 5, que é o desvio padrão. Isso dá igual a 1,60. Então, assim, olhando para o gráfico aqui, o primeiro gráfico, nós temos 100, que é o centro, ponto de massa, e aqui eu tenho 108. Eu quero acima do 108. Só que a tabela normal que nós temos, ela nos dá os valores do centro para os extremos. Eu não sei quanto é o valor acima de 108, que no caso, quando você padroniza, não é mais 108, passa a ser 1,6. Eu não tenho esse valor. Eu sei o quê? Que do 0 até 1,6, eu sei quanto é que vale. E aqui eu não sei quanto é que vale. Tá? Então, fazendo essa colocação, a gente vai ter a seguinte questão, né? 1,6 equivale a 0,4452. Aí eu coloquei o número 1 aqui, mas esse valor está errado, era para ficar 0,5. Tá? Mas não tem problema não. Não tem problema não. Tá? Não tem problema. Então, x maior
aqui 108, se eu fizer a continha aí, na verdade, isso aí era para ficar meio, que a nossa tabela que nós temos é uma tabela bandola de 50%. Meio menos 0,4452, isso vai ser igual a 0,048. Tá? Mas quando eu mandar para vocês os slides, não vai estar com esse erro, vai estar lá 0,0548, correto? Então, a gente finaliza por aqui e eu espero que vocês consigam fazer as atividades e vamos marcar nossa reunião pelo Zoom para podermos tirar dúvidas, dirimir as dúvidas, conversar, para que a gente possa concluir nossa disciplina nesse momento que passamos aí de crise, dificuldades, nesse momento que não está tão fácil para ninguém. Então, obrigado a atenção de todos e bons estudos.